Caros irmãos em Cristo, a paz do Senhor, sou o pastor Moisés Câmara e é com muita alegria que eu saúdo a todos nesta paz maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que eu desejo as boas-vindas aos nossos queridos irmãos que a partir desse instante vão aqui desfrutar de alguns momentos do ensino desta preciosidade de lição que é a salvação na Páscoa Judaica, lição que será ministrada no próximo domingo, dia 8 de outubro de 2017. Então, como sempre digo, todos são bem-vindos, todos os servos do Senhor, todos os líderes de departamentos, todos os professores, escola bíblica dominical, superintendentes, pastores, enfim, pessoas que realmente amam e apreciam estudar a preciosa e salutar palavra do Senhor. Então hoje nós vamos ministrar este assunto, a salvação na Páscoa Judaica, e aqui já quero apresentar o nosso textuário, aos nossos queridos irmãos. O textuário é o seguinte, o textuário assim expressa o texto que está em Êxodo capítulo 6, versículo 6, onde o Senhor diz enfaticamente: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Estas foram palavras ditas pela boca do Senhor. A verdade prática, amados irmãos, diz o seguinte: a libertação do povo israelita vislumbra um plano divino maior. Libertar e salvar a humanidade. Então veremos que aquilo que no passado foi a Páscoa tinha fundamental importância, apontava para algo mais à frente, que seria resgatar a humanidade, né? Isto é, libertar e salvar a humanidade do pecado. Então tinha essa conotação, que para o povo hebreu simbolizava a sua libertação ali da opressão egípcia, porém em Cristo isso ganhou uma nova conotação. A nossa leitura bíblica em classe está apoiada no texto de Êxodo, capítulo 12, versículos 21 a 24 e o versículo 29. Passaremos ao versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Observe que Moisés, no meio daquela gente, né, aproximadamente alguns chegam a dizer que havia, quando os israelitas saíram do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas aproximadamente. Então Moisés não poderia falar para toda essa gente. Mas o que ele usou para isso, para transmitir as suas ordens? Ele chamou os líderes, tá? Aqui está. Porque nenhum obreiro, nenhum servo do Senhor pode trabalhar sem as pessoas ali para lhe auxiliarem, para lhe ajudarem. A liderança é muito importante. Moisés soube usar muito bem esta liderança. Então ele chama os anciãos de Israel e ali ele transmite este recado e posteriormente esse recado foi dado ao povo israelita. Prossigamos, versículo 22 agora. O versículo 22 assim expressa: Então tomai o molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Isto é, a proteção seria através do sangue, mas a recomendação era que eles passassem, vamos mostrar aqui onde eles deveriam passar este sangue, aqui o texto já está muito enfático, muito claro aqui, porém a recomendação era que eles não saíssem de casa, isto é, as famílias continuassem dentro de suas casas, aguardando a salvação do Senhor, o livramento do Senhor. O verso 23 diz: Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então estava aí a recomendação. Tinham que ficar dentro das casas, porque o anjo da morte passaria para destruir todos os primogênitos. O verso 24 diz: Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Vamos explicar isso aqui, porque aquela Páscoa
que foi feita a primeira vez quando os israelitas eles saem do Egito. É claro que essa questão da aspersão do sangue nos umbrais, na Páscoa judaica, que passou a já fazer parte da sua liturgia, não foi mais necessário que eles passassem o sangue do cordeiro nos umbrais ou nas vergas. Nessa situação, foi uma situação atípica, apenas nessa situação foi que Deus orientou, Moisés também orienta o povo, para que o sangue fosse aspergido ali, marcado, fizesse uma marca nos umbrais e na verga das portas. Porém, nas Páscoas seguintes, isto ficaria como calendário perpétuo, historicamente deveria ser cumprido, não mais seria necessário a aspersão deste sangue. Porém, as demais coisas, como o cordeiro assado e pães asmos e as ervas amargas, isso fariam parte ainda da liturgia. Continuando agora, vamos ao verso 29. E aconteceu, meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó. O próprio filho de Faraó também veio a óbito, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, isto é, até o filho do prisioneiro do Faraó que estava no cárcere, o filho deste prisioneiro também pereceu, como também e todos os primogênitos dos animais. Bem, o nosso objetivo geral, meus amados irmãos em Cristo, é o seguinte, objetivo geral, saber que a libertação dos israelitas vislumbra um plano divino maior, que é libertar e salvar a humanidade que está perdida. Temos 3 objetivos específicos, os 3 são os seguintes. O primeiro objetivo específico é mostrar como se deu a instituição da Páscoa. O segundo é explicar a importância e o significado do Cordeiro da Páscoa. E o terceiro e último objetivo específico, tratar a respeito da relevância e do significado do sangue do Cordeiro na Páscoa, que eu creio que é a parte mais importante da nossa ministração neste momento. Para isso, nós vamos seguir o seguinte sumário. Primeiramente, faremos uma introdução. Em segundo lugar, aí vem o primeiro objetivo, que é a instituição da Páscoa, o primeiro tópico, a instituição da Páscoa. O segundo tópico, o Cordeiro da Páscoa. O terceiro tópico, o sangue do Cordeiro. E finalmente, como sempre fazemos, uma conclusão. Vamos à nossa introdução. Inicialmente, nós veremos que a Páscoa, para os judeus, foi algo de veraz importância, e isso não apenas no conceito histórico, ou na situação histórica. Historicamente isso foi importante, mas o que importa, o mais importante nessa ministração de hoje é que nós possamos entender, amados, é que tudo isso, todas essas recomendações, todo esse trabalho para a realização da Páscoa, isso figura ou apontava para a nossa libertação do mundo, Assim como a Páscoa ela serviu para libertar, para inaugurar a libertação dos israelitas da opressão egípcia, a Páscoa nossa, hoje a nossa Páscoa é Cristo, isto nos mostra que também nós fomos libertos deste mundo cheio de pecado, de atrativos que só visam enganar e destruir as almas dos homens. Muito bem, então vamos aqui. A recordação do milagre. Então a Páscoa, ela celebra a última das 10 pragas contra o Egito. Lembre-se que no Egito o Senhor, ele traz as 9 pragas e a 10ª praga foi a praga da morte dos primogênitos. Então, para o judeu, não ficou apenas o ato de fazer por fazer a Páscoa, mas sim é como uma rememoração, uma lembrança, uma recordação de que eles foram salvos através de um grande e portentoso milagre que o Senhor fez ali para libertar o seu povo da opressão egípcia. Então foi um modo, podemos entender, que a Páscoa, na Páscoa os israelitas eles celebram ali um milagre, um ato milagroso de Deus, onde Deus operou a salvação do seu povo, livrando esse povo de quê? Da opressão, do sofrimento, das angústias e da
e da escravidão promovida pelos egípcios. Lembre-se que quando Deus falou com Abraão, o Senhor disse para ele que o povo descendente de Abraão, eles seriam um povo que posteriormente seria levado à escravidão, mas o Senhor prometeu livrar o seu povo. Vamos à frente. O que nós vemos com essa recordação do milagre é justamente isso, a fidelidade divina de Deus. Então Deus, ele fala para Abraão, novamente eu paro aqui para dizer isso, que eles iriam viver sobre a servidão, mas posteriormente, depois, teria momento de aflição, servidão, aflição, quase sinônimo, mas que Deus iria libertar o seu povo. E realmente Deus, ele cumpriu, né, aquela palavra dita há 430 anos, né, quando o Senhor... Passaram-se 430 anos desde quando Deus falou com Abraão até o cumprimento dessa promessa. Então, esta é a promessa, uma promessa de livramento, e vemos ali a fidelidade divina mais uma vez se cumprir. Quando o Senhor lembra-se desta sua promessa, ele cumpre essa promessa, mostra ali o seu amor libertador, né, que Deus cuida do seu povo, tem um cuidado com o seu povo e age em favor de seu povo. Então, foi, podemos dizer, um milagre da fidelidade divina de Deus. E finalmente aqui ainda na nossa introdução, o enfoque da lição. Então o enfoque desta lição nós estudaremos aspectos chaves e simbólicos da Páscoa. A Páscoa, historicamente nós estamos falando dela aqui, iremos falar dela, mas ela ganhou uma nova conotação em Cristo Jesus. Então ela tem um novo significado e uma importante celebração. Assumiu com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa lição estudaremos os aspectos chaves e simbólicos da Páscoa e o novo significado, que é significado de tão importante celebração, quando Jesus, ele agora dá um novo vislumbre, uma nova conotação, uma nova ideia ao que de fato é a Páscoa. Por isso que nós iremos aqui falar por que os cristãos não celebram mais a Páscoa como os judeus até hoje celebram, porque em Cristo temos isso criou sua nova conotação. Bem, antes de nós ministrarmos aqui, passarmos para o nosso primeiro tópico, irmãos, eu gostaria de apresentar aos irmãos, caso o professor tenha esta lição. Eu tenho essa lição aqui do ano de 1991, e nessa lição que foi comentada pelo pastor Linaldo Renovato de Lima, foi a lição do quarto trimestre de 1991, o assunto foi, inclusive tem esse bezerro aqui de ouro, né? O assunto foi o livro do Êxodo. E se você olhar a lição 7 ela pode trazer mais subsídios para a sua lição, amado professor, a sua ministração. A lição número 7, do quarto trimestre de 91, ela traz como título a primeira Páscoa, figura da nova redenção, e a lição 8, salvação pela morte do Cordeiro. Eu li as duas lições, né, para dar mais subsídio para a nossa ministração. Então essa lição aqui do ano de 1991, aqui são as 4 que eu sempre encaderno no final do ano. Se você tiver, vai lhe dar um bom subsídio. Também eu recomendo este livro, Manual do Pentateuco, se você tiver na sua biblioteca, o irmão pode usar. É a segunda edição de Victor P. Hamilton, da CPAD. Então, excelente livro. Manual do Pentateuco, você pode também, inclusive aqui na página 190, fala sobre a Páscoa, traz importantes informações também para você subsidiar a sua ministração. Bem, vamos saindo aqui da introdução, nós vamos ao nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre a instituição da Páscoa. Teremos aqui 3 subtópicos: o primeiro, o livramento nacional; o segundo, a libertação da escravidão; e terceiro, a nova celebração judaica. Então todos sejam bem-vindos em nome do Senhor. Antes de partir para os comentários aqui dos nossos subtópicos, vem aquela palavra. O que significa Páscoa? Não? Então a palavra em si, a palavra Páscoa, é uma palavra que significa no pessar, né? Outro fala pechar, passar ou pessar, outro chega até a dizer pechar, mas é uma palavra que significa passar por cima. Então a ideia era poupar, proteger, né? Conforme o Êxodo capítulo 12, versículo 13, parte B. Então vamos ao nosso primeiro subtópico. Nós vamos falar agora sobre o livramento nacional.
Então, a instituição da Páscoa, o livramento nacional. Então, o significado para Israel. Isto tem um alto significado. A Páscoa como livramento nacional desta nação, né, que saiu aí do Egito, tem um significado de valor importante. Então, para o povo de Israel, a Páscoa representa o dia da independência. Então, a partir daquele instante, Israel rompe aquele, podemos assim dizer, por força de expressão, aquele cordão umbilical da servidão no Egito, é cortado porque Deus livra o seu povo. Então, praticamente ali estava sendo inaugurado a independência, podemos dizer, de Israel. Israel mais não dependeria mais do Egito, e sim dependeria a partir da saída do Deus de Israel, que resgatou seu povo, que levou seu povo pelo deserto. Então, Israel agora, podemos assim entender que foi uma libertação ou o dia da independência. Até hoje, né, nós, por exemplo, o Brasil até hoje comemora essa libertação. Então, se foi importante para Israel ser libertado após 430 anos de opressão, de grandes constrangimentos, né, de escravidão, de tantos males, isso merece ser comemorado. E Deus, para enfatizar isso, ele então instituiu a Páscoa, que deveria ser celebrada por gerações e gerações. Assim como nós, brasileiros, no dia 7 de setembro, né, o Brasil, agora esse ano, comemorou 195 anos da sua independência de Portugal, né, quando rompeu as relações com Portugal. Então hoje, todo dia 7 de setembro é comemorado no Brasil, né, as escolas, os militares desfilam. Por quê? Dado a relevância do momento. Então, e agora entenda, agora voltando para Israel, eles merecem, será que Israel merece comemorar? Ora, como merece? Claro que merece. E a comemorar a sua saída do Egito. Então isso é muito importante. Então, significa para um país colonizado por uma metrópole, não é? Israel estava debaixo de opressão, grande opressão, mas com mão forte o Senhor libertou o seu povo. Então é de grande significado para Israel a Páscoa. Bem, agora, liberdade e serviço. Então, ainda essa magna celebração significa a verdadeira libertação. Então a Páscoa foi a verdadeira libertação experimentada pela nação de Israel, né? E também foi uma liberdade espiritual do povo, porque o povo ali no Egito praticamente não tinha liberdade para cultuar ao Deus de Abraão, né? Porque estava debaixo de um povo idólatra, os egípcios eram idólatras, e ficava difícil ali deles cultuarem a Deus, né, como eles deveriam cultuar. Mas eles foram libertos, né, para servir ao Deus que é Criador. Então Deus libertou um povo escravo para servi-lo, né? Então passaram 430 anos desde que o Senhor falou com Abraão, mas ele cumpre com esta palavra. E esta libertação, se a Páscoa celebra a libertação do povo de Israel do Egito, para nós cristãos isto também deve ser comemorado, assim, em termos de nós sempre nos lembrarmos que foi Jesus que nos resgatou, Jesus que nos livrou da opressão do mundo. Por isso que nós crentes em Jesus, nós celebramos não mais a Páscoa, mas sim comemoramos a Santa Ceia do Senhor, que tem um valor extraordinário, muito maior, de maior significado do que a própria Páscoa judaica. Também a Páscoa, além dela ser de alto significado para Israel e também mostrar a liberdade e serviço do povo de Deus, também foi um julgamento do Egito. Então a Páscoa, além dela celebrar a liberdade do povo, a libertação do povo do cativeiro egípcio, serviu também para punição, ou para lembrar os judeus, ou aos israelitas, né, ou aos hebreus, conforme você queira entender, que a nação que oprimia Israel foi julgada por Deus. Então, é aquela questão da lei da colheita segundo a semeadura, né? Então, aplica-se, né, foi aplicada, e esta lei se aplica não só a indivíduos, como também a nação. Deus aplica essa lei da colheita segundo a semeadura. Então, historicamente, foi o último juízo contra o Egito, mas lembre-se que ainda havia, mais à frente, houve aquele confronto ali no Mar Vermelho. Então, na lição ficou, historicamente, foi o último juízo contra o Egito, lá como nação. Mas lembre-se que o outro juízo que ocorreu contra os egípcios, agora contra o exército do faraó, foi lá ali no Mar Vermelho, quando o mar fechou-se, após o povo de Israel, de Deus, atravessar, os egípcios ousaram atravessar e foram ali, todos foram mortos.
Bem, o resultado do sacrifício pascual. Então, a provisão do sacrifício pascual que possibilitaram o livramento da escravidão e a peregrinação do povo judeu rumo à terra prometida. Então, o resultado desse sacrifício pascual é que o povo ficou livre, né, livre da libertação, da escravidão, e agora esse povo iria prosseguir iria rumo à nova terra prometida, agora já liberta esse povo, né? E ali eles passam 40 anos vagueando pelo deserto, isso fruto da desobediência, da murmuração de muitos ali. E Deus então permite que esse povo fique ali 40 anos até que a primeira geração perecesse no deserto. O segundo tópico, amados, vamos falar sobre a libertação da escravidão. Então vimos o primeiro, livramento nacional, agora a libertação da escravidão. Primeiro, os anos no Egito. Isso é um pouco, alguns comentaristas divergem sobre essa questão, os 430 anos, a contar de quando, né, a partir de quando começa essa contagem. O pastor Elinaldo, nesta revista que ele comenta no quarto trimestre de 1991, ele fala que esses 430 anos foi a partir do momento em que Deus falou com Abraão. Então começaram ali os 430 anos. Mesmo porque Deus falou, a partir daquela fala, aquele diálogo com Abraão, ali Deus já anunciava que a sua descendência seria peregrina e também o povo seria escravo de uma nação. Mas Deus promete libertar este povo. Então, os anos no Egito, vamos voltando aqui um pouco, os anos no Egito, né? Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos no Egito. Isso segundo o Êxodo capítulo 12, versículo 40, mostra lá, registra os 430 anos no Egito. Então há inúmeras controvérsias quanto à questão do prazo designado. Alguns eruditos divergem, não é? Agora, se você ler Gênesis 15, verso 3, a gente pode ler aqui, eu vou ler, diz assim: ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Né? O Êxodo 12:40, o texto de Êxodo 12:40 fala isso, 12:40. Só que agora, Gênesis 15:3, vamos comparar, é aquele texto onde aparece o diálogo entre Deus e Abraão. O texto diz assim: então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra, em que não é sua, e servi-losão e afligião, e os afligi-losão 400 anos. Praticamente aqui houve um arredondamento, né, da parte do Senhor. O Senhor não colocou os 430 anos, mas sim 400 anos. Agora, R.N. Champlin, que é um bom comentarista, ele comenta, ele diz que o texto fornece-nos aqui o número redondo 400. Mas o escrito paulino, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 17, ele que usou a cronologia escrita da Septuaginta, ele diz assim: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Então ele está mostrando que Paulo cita aqui 430 anos, isto é, a partir dos 430 anos ali Deus entrega a lei no deserto ao povo de Israel. Então ele usa aqui a questão dos 430 anos. Lucas também faz o relato, Lucas faz alusão ao relato de Êxodo capítulo 12, versículo 14, quando ele diz, em Atos 7, verso 6, e falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Lucas faz alusão ao mesmo tempo de ano que o Senhor falou, de anos que o Senhor falou naquele diálogo com o patriarca Abraão. Bem, o tempo da escravidão, né? Na maior parte desse tempo, eles experimentaram ali a dominação. É claro que logo no início, quando a família de Jacó, ela migra, vai para o Egito, enquanto José estava vivo ali, Israel foi favorecido. Porém, com a morte de José, assumiram ali, outro faraó assumiu, e este faraó não conhecia o povo, não conhecia a história de José, não deu crédito a José, ou certamente ignorou o que José fizera ali, né, que Deus fizera por intermédio de José, e ele, ali pensando que Israel um dia, aquela nação poderia crescer mais, ficar em termos assim numéricos bem mais forte do que os egípcios, eles então começam a oprimir este povo. E agora, ao invés de povo hóspede no Egito,
agora era um povo escravo, e isto acontece. Então, foi um tempo de dura escravidão, de dura e intensa dominação, com escravidão e humilhação ali, o tempo de escravidão que Israel fica no Egito. Como consequência dessa servidão, não é? Israel passou a ser escravo ali, e ser escravo ali naquela área, naquele terreno, aqui o pastor colocou, ser escravo no Antigo Oriente, era estar sob a dependência econômica, a dependência política e também a dependência social. Então, economicamente, dependente dessa nação, e você sabe que escravo não se alimenta bem, não vive bem. Também a questão social, praticamente os israelitas eram discriminados ali, e também a dependência política, porque estavam debaixo de mão forte, né? A nação, podemos dizer que é a nação ali do primeiro mundo, assim como hoje os Estados Unidos é considerada a nação do primeiro, ou a nação mais poderosa do mundo. Naquela época a potência mundial era o Egito. Então não era fácil ali a vida como escravo no meio daquele povo egípcio. A prática religiosa, praticamente a praticidade religiosa, o culto a Deus ficou ali comprometido, né? Então o povo estava sujeito à nação dominante, né? A sua liturgia, os seus cultos. Então a religião a ser professada pelo povo escravo era a da nação dominadora. Então não poderiam abertamente cultuar a um Deus, a um Deus estranho aos deuses dos egípcios. Naquela época os egípcios, lembre-se que os egípcios eles eram e são ainda, considerando o passado, eram politeístas, adoravam vários deuses, né? Até animais lá eram considerados como deuses, mas Israel então se sujeitou a este culto dominador. Logo não havia dignidade nacional para a escrava, não havia dignidade nenhuma, porque eles não tinham liberdade de culto para cultuar a Deus, fazer seus sacrifícios, etc. Tanto que quando Moisés começa a dialogar, uma das prerrogativas do Senhor, quando Deus fala dá o recado a Moisés, é que ele libertasse o povo para o povo ir servir a Deus no deserto, né? Servir ao Senhor. Bem, então com essa falta de prática religiosa, debaixo da opressão, debaixo do chicote dos egípcios, Israel só tinha uma alternativa, era clamar, era gemer, né? Pedindo misericórdia a Deus, para que Deus ouvisse o seu gemido, e de fato Deus ouviu o clamor, o lamento, o gemido do seu povo, o povo de Abraão, ou o povo de Deus. Entretanto, no caso do israelita, o Deus Todo-Poderoso ouviu o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e lembrou-se da sua aliança. Isso está em Êxodo capítulo 6, versículo 5. Você pode até dizer, mas por que Deus demorou tanto tempo para ouvir o gemido do povo? É porque Deus, na sua divindade, lógico, na sua onisciência, Deus viu que era o tempo, e Deus só faz as coisas no tempo dele, no calendário dele. Se ele tinha falado para Abraão que o povo passaria ali 400 anos debaixo da opressão, não é? Deus fez realmente, isso se cumpriu, né? Deus poderia ter libertado o povo com 200 anos, mas o porquê, às vezes nós perguntamos, mas tem coisas que nós só saberemos na eternidade, né? E não no momento em que nós queremos. Então o texto de Êxodo 6, verso 5, é esse que eu vou ler agora. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu conserto. Então, quando eu li aqui o gemido do povo, eu li aqui o que o autor tinha colocado na lição. Entretanto, no caso do israelita, o Deus Todo-Poderoso ouviu o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e lembrou-se da sua aliança. E depois eu li aqui o texto de Êxodo 6, verso 5, para os nossos irmãos. E por fim, o resultado do lamento. Qual foi o resultado do lamento? Será que este lamento teve algum efeito? Claro que teve algum efeito, né? O efeito foi o efeito da liberdade, né? O povo agora, Deus ouve o pranto do seu povo, Deus então livra o povo do sofrimento, ouve o clamor do povo, esse clamor chegou até Deus, e Deus ali proveu o livramento, e este livramento foi, este é o tema que nós vamos falar hoje sobre a Páscoa, né? E todas as suas consequências. Saindo do subtópico 2, vamos ao subtópico 3, a nova celebração judaica. Primeiro, Deus queria agora um novo começo. Com
com a saída do povo do Egito, Deus agora ele começa praticamente um novo calendário, uma nova história com o povo de Israel. Então um novo começo. Então a Páscoa que fazia Israel lembrar-se de sua nova libertação do Egito assinalaria uma nova era. Isso não está na lição, apenas coloquei, se você quiser anotar, professor ou aluno anote. Então a Páscoa que fazia Israel lembrar-se de sua nova libertação egípcia, assinalava agora uma nova era, né? Então a Páscoa ela passou a marcar agora o começo do ano, que era o mês de Abib, né? O mês de Nisan, que começa ali entre março e abril, né? Isto é, ali no equinócio da primavera. Então com o advento da Páscoa, Israel agora começaria um novo mês, um novo começo, uma nova era, uma nova história. E nesta ocasião, da comemoração da Páscoa, Israel estava ali praticamente no 7º mês do seu antigo calendário. Mas agora Deus, com a Páscoa, ele estabelece um novo começo, uma nova era, uma nova história para Israel. E essa história deveria ser começada a contar da Páscoa para frente, para Israel olhar, claro, olhar para o passado, ver o seu tempo de escravidão, mas também vislumbrando as bênçãos do Senhor na terra prometida. Então, houve um novo calendário agora religioso para Israel, né? Então a Páscoa, inclusive, ela passou a fazer parte de uma festa religiosa dos israelitas. E Jesus, inclusive, participou de algumas Páscoas, né? Muito bem, então foi algo instituído por Deus. A Páscoa não veio da mente de Moisés ou da liderança judaica, mas sim pelo próprio Deus, que estabeleceu um novo começo religioso, conforme Êxodo capítulo 12, versículo de 1 a 20. Né? E claro, essa Páscoa foi de veraz importância para os israelitas, assim também como em Cristo temos agora a nossa nova vida recomeça. Né? A partir do dia que aceitamos com Jesus, assim como a Páscoa inaugurou um novo começo para Israel, assim também quando o pecador aceita Jesus, ele agora vai viver em novidade de vida, ele começa agora do zero, podemos assim dizer. Daqui para frente não mais olharmos para o passado. Nessa Páscoa tem a questão dos pães asmos, né, que é o pão sem fermento. Então, os israelitas eles passariam na Páscoa comendo pães sem fermento, né, sem fermento, não poderia ter fermento ali. É chamado matizar, isto é, fatia de pães asmos. Agora, um dado importante é que na Páscoa, quando foi celebrada a primeira vez, né, a Páscoa lá no Egito, ela é um pouco diferente, a questão, eu até já estou aqui adiantando já, poderia deixar um pouco para frente, já adiantei aqui alguma coisa na questão da aspersão do sangue. Com essa Páscoa que foi criada pelo próprio Deus, essa Páscoa, que faria parte agora do novo calendário judaico, não era mais necessário a questão da aspersão do sangue. Mas os demais elementos da Páscoa deveriam estar presentes na Páscoa. Então os israelitas passaram 8 dias comendo pães sem fermento, matizar, isto é, fatia de pães asmos, isto é, na Páscoa. Na Páscoa antiga, quando Israel sai do Egito, eles não passaram 8 dias comendo pão, eles comeram pão ali apressadamente, tinha que ser algo rápido, cajado na mão, sandália nos pés. Por quê? Porque eles iriam sair do Egito ali à noite, né? Depois que o anjo do Senhor passasse e ferisse todos os primogênitos. Tá certo? A questão do pão sem fermento, porque o fermento, sem o fermento, o pão ele dura até mais, né? Duraria até mais tempo. E não precisaria também do pão ser fermentado. Inclusive o pão asmo, ele, quando as pessoas viajam pelo deserto, eles preferem levar esse tipo de pão, né? Porque um pão é um pão que ele fica mais conservado. Então é comum o povo árabe usar, quando fazem peregrinações ali pelo deserto, prefere levar o pão sem fermento, né? Esse pão asmo é apenas feito com farinha de trigo e água, e claro, deve ter sal também. E cozido sobre as brasas. Na questão aqui sem tempo para a massa fermentar. Quando Deus tratou com Moisés orienta os anciãos, ele orientou direito isso aí. O pão não poderia ser fermentado. O pão era pão asmo, pão sem fermento. Tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito que fora tão rápida. Então,
no calendário, no estabelecimento agora da Páscoa como celebração nacional anual, este pão deveria ser conservado dessa forma, isto é, no feitio do pão eles não poderiam usar o fermento, porque para eles se lembrarem que eles saíram lá do Egito de forma apressada, não é? Mesmo eles agora estando na sua nova terra, Israel, no seu território, mesmo com tempo para o pão levedar, eles não poderiam usar fermento. Para quê? Porque isso deveria ser estatuto perpétuo, né, continuado por várias e várias gerações dos israelitas. Então, eles deveriam ter isso na memória. Então, o que era isso? Era se lembrar da grande fuga do Egito, que fora tão rápida, né, a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer, né? Não poderia. Esse pão deveria ser consumido antes da massa levedar, conforme o Êxodo 12, 39 e 40. Apenas isso, não vamos nos prolongar mais aqui. Bem, o que podemos aqui apontar, amados, como síntese do tópico? A síntese do tópico é esta aqui. A Páscoa foi instituída por Deus. Então a Páscoa judaica, ela foi instituída por Deus como um memorial para que os israelitas, assim como eles tiveram que sair do Egito de forma apressada, eles agora deveriam usar isto como memorial nas suas festividades. Deus então estabelece a Páscoa como algo para que os israelitas lembrassem, até quando seus filhos perguntassem, né, por que a Páscoa, por que este tipo de culto? E eles deveriam dizer para seus filhos, nas famílias, qual realmente era o sentido da Páscoa, né? Significa livramento, isto é, o anjo da morte passou sobre o Egito, poupou os hebreus que creram, e assim eles fizeram, né? Usaram o sangue do animal, vamos falar isso aqui logo um pouco à frente. Então a Páscoa foi instituída por Deus e não instituída por Moisés. Foi por próprio Deus que assim quis, assim estabeleceu que fosse feita. O nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro da Páscoa, nesse caso aqui, teremos apenas dois subtópicos. O primeiro, o Cordeiro no Antigo Testamento e Jesus, o verdadeiro Cordeiro. Então, vamos ao nosso primeiro subtópico. O Cordeiro no Antigo Testamento. Então, nós veremos que o Cordeiro que foi morto e o seu sangue foi derramado não poderia ser um animal qualquer, de qualquer forma, de qualquer jeito, não, de qualquer maneira. Deus estabeleceu alguns critérios aqui, e esses critérios foram criados também, estabelecidos pelo próprio Deus. Então vamos aqui. Primeiro, o cordeiro no Antigo Testamento foi a parte essencial do sacrifício. A parte essencial do sacrifício era o cordeiro. Por quê? Porque do cordeiro viria o quê? O sangue do animal. O sangue de um animal inocente, que iria substituir o sangue dos primogênitos dos hebreus. Então é a parte essencial. No Antigo Testamento, o cordeiro constituía a parte fundamental dos sacrifícios, né? Por quê? Porque o seu sangue era oferecido para a remissão dos pecados das pessoas. Quando ele foi incorporado, né? ou seja, introduzido, ou inserido no culto, ele foi introduzido na cultura dos israelitas, né? Na cultura religiosa, quando Deus liberta ali o seu povo, conforme o Êxodo capítulo 12, versículos 3 a 10. A partir daquele livramento que o Senhor fez, né, com Israel, foi estabelecido então os sacrifícios, praticamente ali já fazendo parte já da lei. Devemos lembrar também que, por exemplo, Abel já fez um sacrifício, Abel matou animal. Lembre-se quando Abraão vai com seu filho Isaque para imolá-lo, o Senhor providenciou ali o animal para substituí-lo, mas ali não podemos entender como Páscoa. A Páscoa mesmo foi a partir do momento em que a 10ª praga foi anunciada e o Senhor providenciou essa forma, essa maneira dos israelitas escaparem ali de serem mortos. Então foi incorporado a partir da libertação do povo do Egito. Bem, exigências quanto ao cordeiro da Páscoa. Conforme já disse, não poderia ser um animal de qualquer forma oferecido, de qualquer jeito. Havia critérios. E a própria Bíblia, a palavra do Senhor, ela estabelece alguns critérios para a escolha deste animal. Primeiro,
Se você observar o versículo 4, você lendo Êxodo capítulo 12, versículos 3 a 10, aqui tem alguns textos que nós podemos extrair. Por exemplo, exigências quanto ao Cordeiro da Páscoa. O animal deveria ser separado no 10º dia, né? No 10º dia do mês, conforme o versículo 4. Então, chegar no dia 10, o animal era separado e poderia ser oferecido tanto um cordeiro como um cabrito, né? Conforme o versículo 4. Mas esse animal deveria ser macho de um ano. Isto aponta para o quê? Macho de um ano? Para a inocência do animal. Não é? Assim como Cristo foi inocente, Jesus Cristo foi inocente, né? Conforme Mateus 27, verso 4, julgado inocentemente. Essa questão da inocência não era a questão de um ano, foi justamente por isso, né? Porque o animal com um ano ele era um animal novo ainda, um animal inexperiente, podemos dizer, um animal ainda pequeno, não é? Mas esse foi o critério usado por Deus. Também era um animal sem defeito, né? Isto é, deveria ser selecionado, não algo como assim um capricho ou algo, um gosto estético do ofertante, né? Mas porque simbolizava Cristo, né? Cristo, ele representa, Jesus também foi, assim como o animal era um animal sem defeito, Jesus foi o Cordeiro de Deus imaculado, né? Sem defeito, conforme 1 Pedro 1, verso 19. Então, lembre-se que o Cordeiro, ele tipificava, ele era o tipo de Cristo, né? Que apontava mais para frente. Agora, esse animal que seria separado no 10º dia, ele deveria ficar sob observação até o 14º dia, não é? Para ver se o animal, de repente ali no 11º dia, o animal se ficasse doente, não poderia ser sacrificado. Se o animal, do 10º dia ao 14º dia, se apresentasse alguma doença, algum defeito, alguma coisa, toda a família deveria olhar, ver o animal, para ver se ele realmente era apto para o sacrifício. Se o animal, nestes dias, ele não aparecesse nenhuma anomalia, nenhum problema, esse animal estava pronto para o sacrifício. Assim como aconteceu com Jesus, né? Jesus ele foi preso, depois ele foi levado perante as autoridades, ele foi observado ali, né? Ele foi observado e foi examinado, né? Conforme Lucas 23, verso 4, e ali foi verificado que ele estava sem falta, né? Jesus foi examinado e achado sem falta, mas levaram ele para o patíbulo, né, para a cruz do Calvário. Bem, ainda falando sobre a exigência quanto ao Cordeiro da Páscoa, esse animal deveria ficar, já falei sobre a observação, né, até o 14º dia, e seria sacrificado ao pôr do sol, ali perto ali já das 5 horas da tarde, já quando o sol declinando, este cordeiro deveria ser sacrificado, né. O sangue do animal deveria ser recolhido, não poderia ser desperdiçado o sangue deste animal, assim como o sangue de Cristo também não foi desperdiçado. Por quê? Porque morreu por nossos pecados, então foi um sangue aproveitável. Então este sangue deveria ser recolhido, né? E a recomendação é que fosse colocado este sangue, né, parte desse sangue, nas ombreiras das portas, isto é, a parte vertical das portas, né? Entenda como as ombreiras, e também nas vergas das portas, isto é, na parte horizontal, né? Observe que não foi determinado aqui que o sangue fosse colocado na soleira da porta, na parte de baixo. Para quê? Porque o sangue não poderia ser pisado, né? Então não poderia ser colocado na soleira da porta, mas sim nas ombreiras, não é? Que era a parte horizontal, a parte vertical das portas, e a parte ali da soleira, da parte da verga da porta, que era a parte horizontal. Então, além disso, o animal deveria ser assado. O critério foi assado, não poderia, porque para cozinhar ia demorar mais, então tem que ser assado a carne deste animal. E acompanhado também com ervas amargas, né? E pão sem fermento. Alguns professores ou alguns alunos, curiosos, é bom que sejam, poderiam perguntar, mas que ervas amargas são essas? O pastor Alinaldo aqui no seu comentário, ele chega a falar sobre essa questão, na página aqui, ele fala sobre na lição de 1991, ele fala quais eram essas ervas amargas. Aqui eu quero ler para os irmãos. Com ervas amargas ou ervas amargosas, diz assim, segundo estudiosos, tais ervas seriam alface, escarola, chicória, serpentária, hortelã e dente de leão, entre outras. Ao comer a Páscoa, estes ingredientes relembrariam a amargura sofrida no Egito.
para nós significa o arrependimento dos pecados, muitas vezes amargos para a natureza humana, mas indispensável para servir a Cristo. O pastor Linaldo colocou isso aqui. Então as ervas amargosas são essas que estão aqui, né? Segundo o pastor Linaldo, ele cita estudiosos, a opinião de estudiosos, as ervas eram essas: alface, escarola, chicória, serpentária, hortelã e dente de leão, entre outros produtos, né? Outras ervas. Então apenas só a título de curiosidade, caso algum aluno despertou esse interesse. Exigências na oferta pelo pecado. Então, como tipificava Cristo esse cordeiro, houve também algumas exigências, né? Para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências, isto é, havia o diagnóstico, né? O animal deveria estar completamente limpo, o animal sem defeito, não poderia ter mancha alguma, não poderia ter defeito algum, não poderia ser um animal ali com perna quebrada, com defeito algum, né? Então sem defeito, ou seja, ser imaculado, isto é, plenamente saudável, né? Plenamente saudável. E aqui tem algumas referências que você pode consultar depois. Aqui eu coloquei Levítico 1:3, versículo 10, Levítico 4, verso 32 e Números 6, 14, mas há muitos textos que o professor, o aluno pode verificar sobre essa questão das exigências divinas quanto a questão do sacrifício do cordeiro. Bem, a tipologia do sacrifício. Então, todo o simbolismo do sacrifício apontava para Cristo. Perdão, a questão do animal, se o animal limpo, um animal sem mancha, sem defeito algum. Por quê? Porque apontava para o verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O segundo subtópico, ainda do tópico segundo, Jesus o verdadeiro Cordeiro, né? Jesus o verdadeiro Cordeiro. O verdadeiro Cordeiro Pascal, né? Bem, a Páscoa na visão cristã. Então, a gente pode perguntar, por que não comemoramos a Páscoa judaica? Porque nós, hoje, cristãos, não comemoramos a Páscoa cristã. E aí eu quero ler mais uma informação que o pastor Linaldo ele coloca aqui nessa mesma página, aqui, aliás, aqui na página 26, ele diz assim, número 2 aqui, ele diz assim, tomou o pão, ele diz, tomando o pão, quando comia, o Senhor o abençoou e o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Na Páscoa propriamente dita, o cordeiro e a vítima estavam ali sobre a mesa. Era um tipo de Cristo. Na Santa Ceia, quem estava presente era o antítipo, o próprio Cristo. Ora, se o antítipo, que é Cristo, o cumprimento, se apresentou, não mais seria necessário o tipo. O símbolo foi substituído pela realidade de Cristo, nossa Páscoa. Então, o cordeiro era o tipo, Jesus foi o cumprimento do tipo, isto é, Jesus é o antítipo. Se o antítipo substituiu o tipo, não era mais o caso do tipo, que era o cordeiro, ser mais oferecido. Porque o antítipo, que é Cristo, cumpriu as exigências que o tipo assim recomendava. Então não precisamos mais, nós cristãos, nós celebrarmos a Páscoa literal, como os judeus usam fazer até hoje. Então, a Páscoa na visão cristã. A Páscoa cristã é um memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários. Então, no cristianismo, Deus, ele substituiu todas aquelas exigências, né, por causa do quê? Por causa do sacrifício superior, que é o de Cristo. Não mais seria necessário a morte de um animal inocente, né? Por quê? Porque Jesus substituiu todos esses rituais, né, da Páscoa que a lei exigia. Então, com uma única pessoa que foi Cristo, Deus, ele praticamente anulou todas aquelas exigências que a Páscoa exigia dos israelitas, né? Apesar dos israelitas hoje, os israelitas não messiânicos ainda comemorarem a Páscoa, né? Nós cristãos não comemoramos porque temos em Cristo uma nova conotação. Bem, agora, o cumprimento profético. Então já falei sobre tipo e antítipo, né? Então nesse aspecto o cordeiro do Antigo Testamento era a sombra. Então o antigo sacrifício do cordeiro
Ali ele apontava, né, era uma sombra das coisas que iriam estar mais à frente. Então, nesse aspecto, o Cordeiro do Antigo Testamento era a sombra do apresentado no Novo, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse texto de Apocalipse, ele é muito claro, talvez não muito, mas a Bíblia mostra em Apocalipse 13, verso 8, que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Isto é, no projeto de Deus para salvar a humanidade, Deus, ele guardou isso para si. Na mente de Deus, antes de Deus criar todas as coisas, ele já viu o Cordeiro de Deus, que é Cristo, seu Filho, já morto pelos pecadores. Então Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Deus, o diabo não sabia disso, Satanás não sabia disso, mas Deus já estava providenciando ali em Gênesis 3:15, ali como nós chamamos na lição anterior, o proto-evangelho. Na mente de Deus, Deus já via esse cordeiro já sendo morto. Então Apocalipse 13:8 diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Cristo, desde a fundação do mundo, ele já foi morto na mente de Deus. Na mente de Deus. Já expliquei aqui em algumas aulas que um inventor, quando ele quer, primeiro, antes dele inventar o que ele quer criar, ele vai lá, a prancheta, faz o desenho como ele quer. Por exemplo, vai inventar um ventilador. O inventor do ventilador já viu esse ventilador já funcionando na sua mente. O que é que ele tem que fazer? É apenas juntar as partes, fazer o fabrico, mas na sua mente ele já via aquilo sendo já, usando funcionalmente, sendo apto para o seu uso. Então Deus, na sua divindade, no seu poder, na sua onisciência, ele já via a eficácia do sangue de Jesus, que iria substituir este cordeiro que antes era um tipo. E Jesus agora, ele enviado ao mundo para morrer pelos pecadores, substituiu aquilo que de fato era algo material, que era o animal, o inocente, morrer pelos pecadores. Então Jesus fez isso. Então havia um cumprimento profético. Há outro texto também importante, lá em Hebreus 10, verso 1, que diz: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, não estamos falando da sombra, o Cordeiro Pascual não era sombra do que iria acontecer mais à frente em Jesus? Aí outro texto aqui vai falar sobre essa questão da sombra. O autor do Hebreus, que nós não sabemos quem é, disse assim: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam a Deus. Então, o autor aos Hebreus aqui, que conhecia muito acerca da lei, ele mostra que os sacrifícios feitos através da morte de animais eram sacrifícios ineficazes, porque não poderiam aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Já com Cristo não. Agora, nós, todo pecador que aceita Cristo como seu Salvador, esta pessoa agora tem pleno acesso à pessoa de Cristo. Isso é muito importante. A Páscoa e a cruz de Cristo, né? Por isso, ao comemorarmos a Páscoa, devemos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Então, tudo o que Jesus fez e foi feito a Jesus. Ele morrendo na cruz do Calvário, ele derramando o seu sangue, nós devemos, irmãos, dar muito valor a este sacrifício perfeito. Porque graças a Deus, através da morte de Jesus, nós não precisamos oferecer mais animais. Imagine no momento de crise, onde as pessoas pouco têm, às vezes, recursos para comprar a sua feira, fazer a sua feira, a sua cesta básica, a sua carne, para seus filhos ali se alimentarem. Imagine se nós, todas as vezes que nós pecássemos, tivéssemos que oferecer um animal ali para morrer por nós, né? Então não teria a mínima condição. E mesmo que assim nós que fizéssemos, nossos pecados não estariam perdoados, estariam apenas cobertos. Mas em Cristo, o sacrifício perfeito, né? Por isso que a Páscoa e a cruz de Cristo, né, são duas coisas importantes. A morte de Cristo na cruz veio substituir o que a Páscoa fez com os israelitas, isto é, livrá-los ali da opressão do Egito. O fundamento da Páscoa, amados, Cristo é o fundamento. Se a parte mais importante do sacrifício judaico na Páscoa era o animal inocente que iria morrer, Cristo
para nós ele é essencial, ele é o fundamento da Páscoa. Por quê? Porque foi a partir do seu sangue, o valor do seu sangue foi essencial para que nós pudéssemos e fomos de fato perdoados. Então, Cristo é o fundamento, a essência da Páscoa. Se não atentarmos para ele, nossa Páscoa tornar-se-á vazia de sentido. Se uma pessoa hoje, por melhor que seja, por fazer muitas doações, quem sabe uma pessoa hoje se estriba nisso, né? Eu dou muitas ajudas às pessoas, aos pobres, ajuda aos pobres, isso é importante. As obras são muito importantes, mas isso de forma alguma vai substituir o sacrifício de Jesus. Você é salvo, meu irmão, não porque fazemos boas obras, nós não somos salvos por isso, mas somos salvos, mas fazemos boas obras porque somos salvos, mas tudo porque Jesus nos remiu, Jesus morreu por nós. Então nós agora temos esta dádiva, esta bênção de recebermos o perdão de Deus. A supremacia da Páscoa cristã, né? Além disso, fomos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro, né? Fomos, nós hoje, crentes em Cristo, nós celebramos o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que João Batista, quando Jesus passa ali diante, João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E a gente deve celebrar com alegria, né? Com gratidão, pois por intermédio dele a nossa culpa foi anulada definitivamente. Então, hoje nós celebramos a ceia do Senhor, que não deixa de ser um memorial, né, do que ele fez por nós. A sua morte foi importante, o derramamento do seu sangue foi importante, mas isso também, a Santa Ceia, ela aponta não só para o passado, como também para o futuro. Para o passado, pelo que Jesus fez, o seu sacrifício, e para o futuro, porque relembra também a sua ressurreição e as suas promessas para nós. Há um texto aqui que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que eu gostaria de ler para os irmãos. Ele diz assim, expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova. Então, irmão, a nossa vida a partir de Cristo, todo este fermento velho que nós tínhamos, da nossa natureza velha, deve ser deixado para trás, para fora, né? Para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então, essa aqui é até uma resposta para as pessoas que perguntam por que os cristãos não celebram a Páscoa mosaica, né? A Páscoa estabelecida de Deus para com os israelitas. Porque, aí o texto aqui, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, nós não precisamos ter um cordeiro para nós matarmos e aspergirmos aquele sangue. Por quê? Porque Jesus já fez isso por nós quando morreu na cruz do Calvário. A elevada posição alcançada. Então Deus nos fez dignos com a morte de Cristo de nos assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Efésios 2, verso 6. Então, se a Páscoa dos israelitas serviu para lembrá-los de que eles deveriam anualmente lembrar-se desse grande feito, e esta Páscoa também libertou Israel da opressão egípcia, Deus, o que ele fez por nós? Nos purificou e nos fez dignos de nos assentarmos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja como há uma maior gradação de bênção, né, para nós. Então, se a morte do Cordeiro livrou os israelitas da opressão egípcia, com a morte de Jesus nós alcançamos lugares celestiais, porque temos as promessas de um dia estarmos ali diante do Senhor face a face. Há um texto de Efésios 1, verso 3 que diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então vejam que bênção foi a morte de Cristo para nós. E ainda, por último, bênçãos espirituais. Temos bênçãos espirituais? Temos bênçãos espirituais. Por exemplo, com a morte de Jesus, nós agora somos santificados, nós somos justificados e também fomos perdoados. Então são bênçãos espirituais. A pessoa ser santificada, a pessoa ser justificada e perdoada, quer bênção maior do que essa? Infelizmente tem gente que prefere bênçãos materiais que perecem, que os ladrões roubam, que se destrói. Mas as bênçãos espirituais são essas. É a santidade, é ter uma vida justificada,
é ser perdoado, é você orar quando cometeu uma falha, você orar e Deus lhe perdoar. Isso sim são bênçãos espirituais. Bem, amados, finalmente aqui a síntese do tópico 2 é esta aqui. É esta. O Cordeiro da Páscoa apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus. Vamos à nossa última parte, o sangue do Cordeiro, que eu julgo a parte mais importante da nossa lição. Teremos aqui 3 subtópicos. O primeiro é o significado do sangue, o segundo, o sangue do Cordeiro Pascal, e por último, o terceiro subtópico, o sangue da nova aliança. Vamos ao primeiro. O significado do sangue, né? O significado. Então, vamos à nossa primeira abordagem sobre sangue, né? A primeira abordagem sobre sangue está ali no livro do Gênesis, no relato do Gênesis, quando o Senhor, assim que Adão e Eva pecam, desobedecem ao Senhor, o Senhor imediatamente, ele faz túnicas de pele, ali está em Gênesis capítulo 3, verso 21, quando Deus providencia ali roupas ou túnicas de peles de animais. Então, com essa túnica de pele, o texto diz assim: e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, o primeiro sacrifício, podemos entender que foi esse, mas foi um sacrifício ali para ocultar ali que Adão e Eva, quando eles estavam em inocência, Adão olhava para Eva, via ela nua, não tinha vergonha nenhuma, e vice-versa. Mas com o pecado, com a desobediência, eles passaram a ter vergonha. Então foi um sacrifício ali para cobrir as vergonhas, né, deles, assim, podemos assim entender. Então ali foi o primeiro ser inocente a ser morto ali, um animal inocente a ser morto por pessoas, né. Nós veremos também que outro sangue que foi derramado logo posteriormente a este sangue foi o sangue ali de Abel, né? Foi ali onde ocorreu o primeiro fratricídio da humanidade, quando o seu irmão Caim o mata. Foi outro sangue que foi derramado. Então, isto é, Abel, o primeiro inocente a ser morto entre os homens. Aí a questão da imolação de animais, né? O holocausto, a questão dos sacrifícios. Então, a imolação de animais foi a primeira providência, né, divina para o problema do pecado. Então, o pecado ele precisava ser reparado com sangue. E para o pecador não ser morto, alguém deveria morrer em seu lugar. Então, o sacrifício de animais era uma forma de lidar com os problemas do pecado, quando este destruiu a paz entre Deus e a humanidade, conforme Isaías 59, verso 2. E esse texto diz assim: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então a questão a principal ênfase aqui é a reparação do pecado. Então o pecado, que é a iniquidade, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado faz isso, né? E o que é? Alguém pode perguntar: pastor, o senhor leu aí sobre iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade, você pode anotar, tem alguns aqui sinônimos. Iniquidade são atos perversos, são maldades, são crueldades, são pecados, né? Malvadezas, impiedade, tudo isso aqui são iniquidades. Bem, a finalidade dos sacrifícios é fazer a expiação, né? Fazer a expiação, que no hebraico significa o kippurim, tá? E esse ato de expiação, nada mais, nada menos é do que a reconciliação. Expiação é isso. Então Jesus fez a reconciliação. Isto é, Jesus fez a expiação através de seu sangue, isto é, através de seu sangue Jesus fez a reconciliação nossa com Deus. Então, com Deus cobrindo o pecado com o sangue de um substituto, de modo a não ser necessário nenhum castigo da parte do pecador. Então, veja como Deus ama o pecador. Né? Se Deus não amasse o pecador, não amasse ele, a alma que pecar, essa morrerá. E iria morrer mesmo. Mas o que é que Deus fez? Deus resolveu dar uma chance ao pecador. O que é que o pecador tem que fazer? Aceitar, fazer o sacrifício no passado, né? E hoje não precisa mais fazer sacrifício. A única coisa que o pecador tem que fazer é abrir o coração, crer que Jesus morreu por seus pecados, confessá-lo como Salvador e procurar viver em obediência, né? Abster-se do pecado, procurar viver em santidade, né? Isso assim vai lhe preservar.
No grego, essa palavra reconciliação ou expiação significa catalaguer, catalaguer, só para efeito didático. A lição bíblica diz: o sacrifício era oferecido para a expiação dos pecados do transgressor. Então, essa expiação era feita era o sangue, né, o sacrifício era oferecido para fazer esta reparação, isto é, essa reconciliação com os pecados do transgressor, em que este era perdoado e mediante essa expiação tinha a sua relação com Deus restabelecida. Então, com a morte do animal, o pecador não era morto e ele fazendo esta oferta desse sangue desse animal, era restabelecida a comunhão deste pecador, né, com o próprio Deus. O símbolo superior do ritual, né? O maior símbolo e principal elemento desse ritual era o sangue do animal sacrificado. Então já foi falado isso aí anteriormente. Novamente aqui, nós estamos aqui confirmando. O maior símbolo superior do ritual. O símbolo superior do ritual era o que? O sangue. Era o sangue. Há um texto que está na Bíblia, Hebreus 9, 22, quando mostra: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, por isso que era necessário que o animal morresse, né? Seu sangue fosse derramado, aspergido ali, para que houvesse a expiação, isto é, a reconciliação. De sangue não há remissão de pecados. Então, pecado nenhum é retirado sem o derramamento de sangue. Por isso que o sangue de Jesus foi derramado na cruz para tirar, para perdoar, melhor dizendo aqui, o pecado, né? Perdoar as transgressões dos pecadores. Agora, a magnitude do sangue, isto é, a grandiosidade, a relevância, a importância deste ritual. A Bíblia, eu tive ali no meu computador, fiz aqui as contas aqui, na Bíblia esta palavra sangue é tão importante, a magnitude do sangue, que este termo sangue aparece 374 vezes, este termo na Bíblia. Isto mostra o quê? A relevância que Deus dá à questão do sangue. 374 vezes apresenta, né? Vamos falar sobre a magnitude do sangue. O sangue é importante por quê na Bíblia? Porque ele simbolizava ou representava a vida, né? A vida do animal, né? E este sangue ele foi derramado no sacrifício. Por isso que Deus ele proíbe, né? Ele proibiu na lei dos hebreus, dos judeus, dos israelitas, nós também cristãos, não comermos o sangue, né? Não tomarmos sangue, né? Porque o sangue deveria ser derramado e não tomado ou comido. Então Deus ele proíbe essa questão de nós comermos sangue, né? Porque o sangue ele representa a vida, né? Representa a vida. O sangue deveria ser derramado, aspergido e não profanado e não tomado em si, né? A lição bíblica diz: era o que restabelecia a paz entre Deus e o ser humano. Isto é, o sangue era quem restabelecia a paz entre Deus e o ser humano. Você pode ler isso em Levítico capítulo 17, versículo 11, nós vamos ler. É aquele texto que diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Então, aqui está a importância do sangue, né? Para fazer expiação das vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Então o sangue não era de forma alguma ser desperdiçado, simplesmente jogado ao chão. Não, o sangue no ato do sacrifício, ele deveria realmente ser levado em grande consideração, porque ele estava nos representando. Nós ficaríamos limpos diante de Deus se esse sangue fosse levado em consideração, as pessoas tivessem esta reverência, este cuidado de entender que o sangue ele é essencial para o pecador viver bem com Deus. Tá bom? É isso aí. Então lembre-se que reconciliação ou expiação significa o ato de reconciliação entre Deus e o homem. No segundo subtópico, do terceiro tópico, vamos falar sobre o sangue do cordeiro pascal, né? Então, se o sangue do animal, daquele animal inocente, era importante, quanto mais o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro ponto, orientação divina para o preparo do cordeiro. Então, vamos ver isso aqui agora. Primeiro aqui, amados, a orientação divina para o preparo do cordeiro.
Então Deus tinha estabelecido ali regras, né, como eles deveriam preparar este cordeiro. Então, antes do advento da última praga sobre os egípcios, Deus ordenou aos judeus que preparasse um cordeiro para cada família, né? Êxodo 12, verso 3. Isto mostra o quê? Isto mostra Deus interessado na família. Então, o cordeiro deveria ser morto entre as famílias, né? O culto deveria ser ali no âmbito das famílias. Então, mostra aqui que a família precisa ter a proteção divina, assim como hoje, né? Qual a família que não tiver Cristo no interior da sua casa, não tiver essa reverência a Cristo, não, se o lar não for uma extensão da igreja, então de nada adianta esta família estar, digamos assim, servindo a Deus, né? Serve na igreja, mas em casa não procede como cristãos. Então, voltando aqui, antes do advento da última praga sobre os egípcios, Deus ordenou aos judeus que preparassem um cordeiro para cada família, conforme Êxodo 12, verso 3. E você pode anotar aí, perceba o cuidado de Deus para a preservação da família. Por que essa preocupação com a família? Né? É porque o Messias viria de uma família. Jesus viria de uma família. Então, esse texto de Êxodo 12, verso 3, é aquele que diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, né? Um cordeiro para cada família. É claro, se a família fosse pequena, aquele cordeiro poderia ser dividido com outra família, né? Mas o importante é que fosse feito isso no âmbito da família. A tarefa com o sangue, o que era que os hebreus teriam como missão? Então, os hebreus teriam como missão, deveriam cumprir o que realmente Deus tinha estabelecido. Qual era? O que eles deveriam fazer? Eles deveriam aspergir o sangue do cordeiro ali nas ombreiras, né? Nos umbrais, nas ombreiras e no umbral da porta, conforme nós já falamos sobre isso aqui. Então, os hebreus teriam uma missão a cumprir e disso dependeria a preservação da vida deles. O que é que eles deveriam fazer? Fazer conforme foi orientado por Moisés, quando Moisés chama os anciãos e orienta eles. Então, essa orientação era a seguinte: após matar o cordeiro, os israelitas deveriam passar o sangue da vítima nas ombreiras e no umbral. Já explicamos isso aqui. As ombreiras era a parte vertical das portas, né, ali na entrada, e a parte de cima, né, podemos dizer, o umbral da porta, ali a verga é a parte horizontal. Então lembre-se que o sangue não era para ser colocado na soleira, para não ser pisado, mas sim para ser visto e visto por todos. Assim como Jesus. Se o sangue do cordeiro nas portas ali foram vistos por todos, Jesus, quando foi morto lá no Calvário, foi visto por todos. Todas as pessoas que estavam ali viram Jesus, viram seu sangue ser derramado ali, né, como o Cordeiro de Deus. Agora, o aviso pelo sangue. Então, o sangue ali era uma espécie de marca, de símbolo. O anjo do Senhor, quando passasse ali sobre as casas dos israelitas, ao perceber o sangue, ele passaria ali por cima e não faria mortandade alguma como fez no Egito, como ele fez no Egito, mas iria poupar. Então, isso serviria de sinal, o aviso pelo sangue servia de sinal, né? Sinal para o anjo do Senhor. Deus saberia distinguir as casas do israelita, mesmo sem as marcas do sangue? Claro que Deus saberia, né? Aqui é uma pergunta que eu coloquei. Deus saberia distinguir as casas dos israelitas, mesmo sem a marca do sangue? Claro, né? Mas por que ele quis assim? Para apontar para o sacrifício de Cristo e para eles valorizarem o rito, né? Para os israelitas observarem o rito. E Deus queria também a obediência dele, né? A lição bíblica diz, para que quando o Senhor passasse e ferisse o primogênito do Egito, conservasse a vida dos israelitas intacta, né? Então Deus recomenda que os hebreus assim procedam, colocando sangue ali nos umbrais, na viga da porta, para que quando o anjo do Senhor passasse, ele fizesse a distinção entre as casas dos hebreus e as casas dos egípcios. Então isso é muito importante, essa questão dos benefícios, né? É como hoje, né? A pessoa tem um plano de saúde, mas você só pode desfrutar dos planos de saúde, do seu plano, se você pagar, né? Se você ficar inadimplente da sua cota, se você não pagar, aquele plano de saúde não vai surtir seus efeitos. Assim foi como Deus fez no Egito, né? E eles deveriam fazer a parte dele. Qual era a parte dele? Aspergir o sangue. Se aspergisse o sangue, a família
o primogênito, a vida do primogênito estaria garantida. Quem desobedecesse, e segundo consta na lição, ninguém, né, podemos ver na Bíblia, todos os israelitas obedeceram, ninguém morreu disso, pelo menos não está anunciado, creio que todos os hebreus cumpriram literalmente as orientações divinas, mas os egípcios fizeram pouco caso, não se importaram com isso, e todos pereceram ali, os primogênitos. A questão aqui, a preservação dos primogênitos. Então, houve essa conservação, essa defesa, essa proteção dos israelitas, né? Por quê? Porque tinham a marca do sangue. Assim, a orientação divina protegeu o quê? Os primogênitos israelitas, né? Isto é, o sangue do cordeiro pascual foi o símbolo de proteção deles diante da morte. Então, veja como foi importante aí a preservação dos primogênitos por causa do sangue do cordeiro. Agora, e a proteção, podemos dizer aqui, só um instantinho. E a proteção do sangue de Jesus? A proteção do sangue de Jesus é muito superior. Então, nesse sentido, o sangue de Jesus, né, que nos serve de abrigo, né, de defesa, de amparo, de guarda, esse sangue de Jesus é tudo. Nesse sentido, o sangue de Jesus, de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, nos protege da morte eterna. Nos protege da morte eterna, da maldição originada pelo pecado, né, conforme 1 João 1, verso 7, que diz: mas se andarmos na luz, como ele está na luz, ou como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, todo o pecado hoje cometido por uma pessoa, quando a pessoa se arrepende e confessa a Cristo, esta pessoa é perdoada. Por causa do quê? Do efeito deste precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu coloquei os dois sangues, né? Fazendo aqui uma comparação. Tal como o sangue do Cordeiro Pascual, que o livrou o povo da morte, né? Assim também o sangue de Jesus nos livra da morte espiritual e da condenação eterna. Então veja como o sangue de Jesus é muito superior ao sangue dos cordeiros que eram mortos. E ainda, amados, como último subtópico, nós vamos falar sobre o sangue da nova aliança. Já fechando aqui a nossa participação desse comentário sobre este assunto. Então, no tópico sangue do cordeiro, vamos falar sobre o sangue da nova aliança. O novo significado. Em o Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa, anote, né? Anote aí, se você quiser. Como todo bom judeu, Jesus celebrou a Páscoa por diversas vezes. Sim, Jesus celebrou a Páscoa por várias vezes, né? A última foi quando ele ali já na véspera da sua morte, ele celebrou, né, com seus discípulos, mas Jesus com certeza celebrou a Páscoa com todas as suas recomendações, né, com os pães ázimos, com as ervas amargas, né? Isso é muito interessante. E com a morte do cordeiro, né? O cordeiro deveria ser assado. Então na Páscoa Jesus comeu, como todo bom judeu, eles comiam, as pessoas, o cordeiro assado, comiam pães ázimos, isto é, pão sem fermento, e também com ervas amargas. Todo bom judeu comemora isso. Agora, não era mais necessário, conforme nós falamos aqui já quase no início da lição, que o sangue do animal fosse colocado nos umbrais das portas. Por quê? Porque aquilo dali aconteceu uma única vez. Quando Deus pediu que o animal, recomendou que o sangue do animal fosse para ser colocado nos umbrais da porta, ali foi feito uma única vez porque simbolizava o livramento da morte pelo anjo destruidor. Mas na Páscoa judaica em si, isso não era mais necessário. Isso é importante destacar aqui para que o aluno não fique achando que todas as vezes que os judeus celebram a Páscoa tem que matar um animal e colocar o sangue do animal nas vigas das portas, nos umbrais. Não precisa mais, ali foi uma vez única. Então Jesus ele participou da ceia, da Páscoa judaica. Na última ceia, e isso foi em particular com seus discípulos, Jesus afirmou que o seu sangue era símbolo da nova aliança. Então Jesus, ao celebrar a Páscoa judaica, ele agora dá uma nova conotação a este ato dele. Lucas 22, 14 a 20, você pode ler, eu vou ler agora, diz assim: E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com seus apóstolos. Verso 15, disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Então Jesus, ele estava ali celebrando a Páscoa conforme a Páscoa judaica recomenda, né? Com todas as suas práticas, a morte do cordeiro, pães ázimos, etc. Verso 16, Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus.
Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graça, disse, tomai-o e repartiu entre vós. Verso 18, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Verso 19, e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. E aí a lição bíblica diz, era o real cordeiro, bem como o verdadeiro sacerdote, sendo o sacrifício e o oficiante ao mesmo tempo. Então veja como, se o cordeiro era morto por alguém, o próprio Jesus também, ele agora se permitiu morrer na cruz do Calvário, e ele não só como vítima desse sacrifício, como também ele era o ofertante, e também ele era o sacerdote. Então o sacerdote era quem pegava o sangue do animal e aspergia ali o altar, né, para os pecados da pessoa serem perdoados. O autor aqui coloca, era o real cordeiro, né, Jesus na Páscoa, bem como o verdadeiro sacerdote, sendo o sacrifício e o oficiante ao mesmo tempo. Então, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, nos substituindo os cordeiros que deveriam morrer pelo pecador, Jesus de uma única vez, né, única, não é mais necessário ocorrer outro sacrifício, ele nos deu um novo significado de vida. Agora, o poder do sangue dessa nova aliança, né? Por essa razão, o livro de Hebreus afirma que Cristo é o mediador da nova aliança. Agora, Deus fez uma nova aliança conosco, e esta aliança foi mediante o seu sangue, né? Isto é, somente por ele, né? O sangue de Jesus. E esse é um sangue que redime de modo efetivo ao que crê. Então, toda pessoa que crê no sacrifício de Jesus tem o seu poder, seus pecados perdoados, conforme Hebreus 12, verso 24. Esse texto dizia, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, né? O de Abel. Há outro texto que está em Hebreus 9,15 que diz assim, por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão ou pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então tudo isso aqui mostra que Jesus agora, com a sua morte na cruz do Calvário, ele tornou-se o mediador de uma nova aliança, através desse sangue dele, o sangue que foi vertido na cruz, que nos reconcilia com Deus. Então, houve uma nova conotação, a Santa Ceia, podemos dizer que ela substitui agora o sacrifício pascual, né, que os judeus ainda celebram alguns. Por quê? Porque Jesus deu uma nova conotação. Agora não era mais o sangue dos animais, mas sim o sangue dele agora nos redimiu a Deus. E com isso nós alcançamos o quê? Um trânsito livre com Deus. Com a morte de Jesus, podemos dizer assim, tivemos agora permissão, este sangue nos trouxe um alcance, nós alcançamos a presença de Deus, né? Podemos ser admitidos à presença de Deus, né? Você sabe que hoje somente as pessoas assim, autorizadas é que podem chegar à presença de outra autoridade, tem que ser identificada, né? Mas nós agora, através do sacrifício de Jesus, esse trânsito entre nós e Deus ficou livre, isto é, nós temos pleno acesso a Deus quando nós oramos em nome do Senhor Jesus, confessamos nossos pecados a Deus em nome do Senhor Jesus, isto é, trouxe uma nova conotação. Temos agora o trono divino aí ao nosso dispor para nós frequentarmos quantas vezes quisermos em oração. Nesse sentido, o sangue da nova aliança deu acesso direto do ser humano ao trono da graça, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 16. E esse texto diz assim, vou ler aqui na versão NVI. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, amados, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. E há outro texto que está em 1 Timóteo 2,5, que eu vou ler também, né, que vai nos mostrar aqui a autoridade exclusiva a Jesus como o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Esse texto diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, ou Jesus Cristo homem. Li aqui na versão NVI. Então só Jesus é que nos garante
este acesso livre, porque ele é o mediador entre nós e Deus, isto é, entre os seres humanos e Deus. Então temos trânsito livre à presença do Senhor. E ainda o privilégio dado à igreja. Então a igreja do Senhor, através da morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, isso trouxe ou deu privilégios à igreja. Podemos dizer, desse modo Cristo fez da igreja um povo de verdadeiros sacerdotes, né? Hoje a igreja é um povo de uma nação sacerdotal, porque nós vivemos para interceder, para orar. É um povo de verdadeiros sacerdotes, com autoridade e legitimidade. Isso é importante. Nós temos autoridade de Deus e legitimidade, né? Para o quê? Para nós compartilharmos ou partilharmos da intimidade com Deus e para interceder uns pelos outros e anunciar as boas novas dessa nova aliança, conforme 1 Pedro 2, verso 9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, aqui Pedro falando para a igreja, nós, amados, ele diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, este privilégio nós alcançamos através do quê? Através da mediação, através da morte do Cordeiro de Deus. Finalmente, amados, chegamos aqui a nossa síntese do tópico 3, que diz: o sangue do Cordeiro Pascal apontava para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Finalmente, chegamos à nossa conclusão, e eu vou usar aqui as palavras que o autor da lição colocou. A Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Então, muito claro isso aí. Então, a Páscoa para os judeus serviu como memorial para mostrar o quê? O livramento de Deus ali quando resgatou o povo do Egito. E para nós os cristãos, é a recordação do quê? Da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Então, todas as vezes que nós lembrarmos deste termo, ou citarmos esse termo, ou ouvirmos esse termo, Páscoa, nós cristãos devemos nos lembrar o que Jesus fez em favor da humanidade. Isso tem uma maior conotação. Ainda na conclusão, Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Por isso que nós não celebramos mais a Páscoa, nós não matamos o Cordeiro, nós não precisamos comer pão asmo, nem comermos ervas amargas. Por quê? Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro único e o sumo sacerdote por excelência. Seu sacrifício foi definitivo e completo, então não precisa mais o costumeiro, aquele ritual que os judeus faziam anualmente. Conclusão. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifesta em Cristo Jesus. Né? E, finalmente, hoje somos filhos de Deus mediante a nova e perfeita aliança no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então, no mais, que Deus abençoe a todos. Compartilhe, eu peço que os irmãos compartilhem nas redes sociais na medida do possível essas nossas ministrações. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, e faça de você um crente abençoado. Lembre-se, Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Amemos a Ele, continuemos dependentes dEle, porque se o anjo da morte livrou, se o ato da aspersão do sangue livrou os israelitas ali da morte certa, certamente o sangue de Jesus nos livrará, e claro, da condenação eterna, e um dia nós iremos para o céu. Que todos desfrutem deste Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Até lá, que Deus abençoe a todos. Amém.